Primeiramente, boa noite. Obrigado a todos pela presença, obrigado à casa, pela oportunidade, pela responsabilidade. Hoje, Jô, eu vou tocar só uma música no final, mas prometo, a próxima vai ser musicada, que eu tô devendo, eu fiz só uma até hoje, e a Cláudia falou que eu falei muito e cantei pouco, então a próxima eu vou caprichar, pode deixar. Bom, gente, o tema de hoje é saibamos confiar, né? É, é tem várias palestras com esse tema, né, na internet, e eu achei ele bastante propício, bastante pertinente para a era que nós estamos vivendo, né, com essa pandemia e esse sofrimento coletivo, né, que nos traz esse transtorno, nos traz esse crescimento, testa a nossa fé, testa tudo que a gente aprendeu até hoje, né? Tem um motivo, vamos sair melhores do que entramos. E aí essa reflexão da noite nós estamos sabendo mesmo confiar, né? Segundo o latim, né? Confiar, a palavra confiar, né? Vem lá do latim confidentia, que é do confidere, que é acreditar plenamente com firmeza. O com é um intensificativo e o fidere é acreditar, crer, que deriva de fides, que é a fé, né? Então, é confiar, é ter fé, com fé, né? Crer, acreditar na verdade, e então podemos confiar em nós mesmos, nas pessoas, nas coisas, né? Em Deus, em algo maior acima de nós. E aí, então, qual que é o oposto da fé, ou o que nos impede, perdão, de confiar, né? O que nos impede, o que nos limita a exercitar a nossa fé e confiar, né? Uma delas, eu acho que a principal é o medo, né? Os dicionários falam que o medo é uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá acontecer. Né? Um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, um receio. Então, nós temos vários medos, né? Inúmeros. Depois que eu fui pai, aumentaram os medos, né? Nós temos medos com relação à proteção e saúde dos nossos filhos, mas aí, graças a Deus, nós temos ferramentas, né, para poder, a doutrina espírita é uma delas, nos ajudar a desmistificar e medir esse medo, quantificar ele e ver o quanto ele é racional ou irracional. Né? Um dos maiores medos que temos é o temor da morte, não é? Apesar de ser a única certeza que temos, que faz parte da natureza nascer, crescer e morrer. Esse ainda é um dos maiores temores, né, que nós temos. E o Espiritismo nos dá essa sustentação, né, essa fé raciocinada sobre a morte. Há várias referências, eu vou citar algumas delas sobre a confiança, o medo e principalmente esse medo da morte, né? No céu, o inferno, tem um capítulo que fala o temor da morte. Este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso à tendência que, sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir ao nosso próprio adiantamento. Opa, então, o medo é bom também, né? Ele nos mantém vivos aqui. Nós temos o medo, como tudo em excesso passa, né?
O medo paralisante, ele vai nos atrapalhar. Mas o medo é que nos mantém, através dos nossos instintos, vivos. Se não fosse a morte, não teríamos o medo da morte. Provavelmente, primeiro, a gente ia negligenciar um monte de coisa que a gente deveria fazer, né, para a nossa preservação e preservação da nossa espécie, e ia atrapalhar muito o nosso crescimento e a nossa evolução. E ele arremata que à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. A morte é tratada também, né, no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, na lei de destruição, né, que fala o que tomamos como destruição não é senão transformação, renovação, despertamento para os verdadeiros fundamentos da vida. E nós vamos, a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina, a gente entende que nós vamos encontrar de lá, do lado de lá, o que a gente tem do lado de cá. Então, não tem muito mistério, não tem muito segredo, né? Haverá simplesmente uma passagem, uma mudança de corpo físico para o corpo espiritual, né? Nós vamos ficar libertos desse corpo físico. Então, de posse desse entendimento, leva muito tempo de estudo, né? Para a gente... Uma coisa é você ler, né, uma obra, igual são as obras espíritas, ou uma palestra espírita, ou um audiolivro, você lê, você entende e até compreende, mas internalizar aquilo e aceitar, né, aquilo como uma verdade, para que você creia realmente, demora um tempo, né? É um hábito. A confiança, confiar é um hábito, ele pode ser desenvolvido e devemos desenvolvê-lo, né? Bom, no livro Nosso Lar, falando sobre o medo ainda, né? No livro Nosso Lar, nós temos no capítulo 42, Narcisa explicando que, por causa de um conflito, de uma guerra, né, ia haver um desencarne em massa, e ela cita que era necessário fazer um treinamento para lidar com a vibração que o medo gera, mesmo lá no plano espiritual, né? Ela fala que o medo é tão contagioso quanto qualquer moléstia, né, de perigosa propagação. Eles classificam o medo, né, no nosso lar, como os piores inimigos da criatura, para alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. A governadoria, lá de nosso lar, né, nas emergências, quando surge aqui, que chega lá, ela coloca o treinamento como medo acima das próprias lições de enfermagem. E ela conclui que a calma é a garantia do êxito. Então, a gente entende que o medo, ele favorece o desequilíbrio, né? No livro Harmonização, né, no capítulo 19, Jesus lembra que o medo é mais destrutivo do que a espada, né? O medo interior, ele é mais destrutivo do que a violência exterior. Quando nós estamos atemorizados, nós colocamos numa posição de vencidos, né? A gente já se entrega e junta ainda o desespero, não é? E essa situação de desalento, de desânimo, né, dificulta até a nossa conexão com Deus, dificulta a espiritualidade nos ajudar, nos intuir, né? E Jesus, ele criou, estabeleceu esses recursos, né, para a gente voltar essa conexão com Ele, que é através da oração, através da vigilância, que a gente vai reforçar a nossa confiança e a nossa conexão com Deus, e com isso o medo não vai encontrar espaço, né? A partir do momento também que a gente desmistifica esse medo, né? Devemos ter essa conversa íntima, apurar de onde é o medo. Ele é real? É irreal? Né? Ele está em exagero? O que eu posso fazer? Até onde eu posso controlar? Né? E onde eu não tenho mais controle, é nesse ponto que eu imagino que entra a nossa fé. Eu falo, olha, até aqui eu tenho controle, eu agi. Daqui para frente é com Deus, é com o anjo da guarda da pessoa que eu estou
preocupado, não é? Então, eu vou fazer uma oração, que é o que eu posso fazer, e emanar boas vibrações, ser otimista, né? Uma das coisas também que o medo nos traz é o pessimismo. Da mesma forma que podemos gerar o hábito de confiar, também podemos gerar o hábito de ser pessimista, né? Então, devemos ficar muito atento aos nossos sentimentos e pensamentos, que eles virarão hábitos, depois ações. Um trecho muito bacana que eu achei durante essa pesquisa foi essa revista, é, a Revista Espírita de novembro de 1865 trata de uma pandemia, também a pandemia de cólera, né? É, e é bacana como eles, naquela época, descrevia como é um espírita, né? A conduta que deve ser. E também como ele foi encarada aquela pandemia e a similaridade com a nossa situação de hoje, veja bem, de 1865 e o que a gente vive hoje, né? Na revista, uma parte, tá? É sobretudo nesses tristes momentos de epidemia espantosa que a fé e a crença espírita dão coragem. Acabamos todos de dar a mais verídica das provas, que lá eles tinham é, feito esse tipo de discernimento, né, de que o medo atrapalhava. Quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas em que os seres são compensados segundo seu mérito e seu grau de adiantamento. Mas na frente eles falam que o medo é o predisponente mais perigoso da cólera, que na época era a pandemia que estava sendo tratada nesse artigo. Como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Considerem como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Isto é posto lá na revista, porque às vezes a gente tem esse pensamento extremista, né? Olha, nós vamos morrer então, então não precisa fazer essa conservação toda. E eles pediam para que fôssemos mais, naquela época, comedidos, e hoje também, né? Epa, peraí, nós vamos morrer. Mas tudo tem a sua hora e é, não precisamos ser irresponsáveis, né? E aqui fala que a confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento da saúde. Uma coisa bacana que é citado lá na revista é que eles falam que, mas a certeza que os espíritas têm no futuro, sobretudo o conhecimento desse futuro, que responde a todas as suas aspirações, satisfaz a razão, fazem que absolutamente não lamentar deixar a terra, onde se consideram como em passageiro exílio, né? Eles ainda arrematam, os espíritas dizem, vamos um pouco mais cedo para onde iríamos um pouco mais tarde, né? Se realmente a gente fizer a nossa parte e encarar o desencarne dessa forma, nós já iremos para lá. Não precisamos antecipar o momento. Mas caso ocorra, ou um de nossos familiares, devemos entender que, mais cedo ou mais tarde, foi antecipado por algum motivo que a gente desconhece, né? E na época foi dito que o melhor preservativo consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito, que consistem na limpeza, no afastamento de toda causa de insalubridade e dos focos de infecção, e na abstenção de todo excesso. Além disso, deve-se evitar a mudança de hábitos alimentares, salvo para evitar as coisas debilitantes. A confiança em si e em Deus é, em tais circunstâncias, o primeiro elemento de saúde, que foi o que era preconizado lá na época dessa pandemia, trazendo para hoje, né, o quanto devemos, da mesma forma, tomar as precauções, devemos ter o medo, né, dessa pandemia, mas também devemos tomar as devidas precauções que os órgãos competentes nos sugerem e continuar a nossa vida com responsabilidade, né?
Ainda, no capítulo 8, né, do livro Pensamento e Vida, nós temos um capítulo que fala da associação, né, que, resumindo, são o que pensamos, nós emitimos vibrações em cima desse pensamento. Então, toda vez que estamos com medo, né, a nossa vibração também, ela vai gerar essa energia de medo, a gente vai contagiar o ambiente e as pessoas em nosso redor, né? Nós estamos atraindo e repelindo esses recursos mentais o tempo todo. Nós vamos atrair pessoas com medo, pessoas pessimistas, né, para o nosso convívio também, por causa dessa ressonância e dessas correntes mentais, né? O que a gente sente, ela influi no todo, no nosso ambiente, que a gente convive, né? Eles citam o fermento do pão, né? Você coloca um pouco de fermento no pão e essa massa cresce. Esse fermento é o nosso pensamento, o nosso sentimento. Ele vai crescer, vai tomando forma, vai fermentando, né? Ultimamente, os espíritas têm sugerido que a gente seja, nas palestras que às vezes a gente ouve, que sejamos comedidos com o uso da tecnologia, né? A gente recebe, a tecnologia é uma ferramenta boa, né? A informática é como uma ferramenta. A faca na cozinha, ela é muito útil, mas se eu quiser ela usar para um meio que vai gerar mal a alguém, né? A mesma ferramenta que me servia pode acabar com a minha vida ou com a vida de outra pessoa. Assim, a informática. Nos é sugerido que, ao passar uma informação que gere medo ou qualquer outro sentimento de vibração inferior, né, vamos verificar a fonte, né? Porque às vezes a gente faz isso por ser uma notícia às vezes ruim, a gente quer passar logo para frente com o intuito às vezes de proteger as pessoas que vai receber, mas sem consultar a fonte, né? Às vezes é uma maldade apenas que alguém com tempo para poder fazer isso criou, elaborou, e a gente vai gerar para inúmeras pessoas hoje, né, com a internet, esse sentimento de medo, de desamparo. Então, cabe a nós esse discernimento antes de passar algo para frente, uma notícia principalmente que vai gerar esses sentimentos inferiores, a gente cheque primeiro a fonte, ver se é verdade, e outra, se vai ajudar que realmente aquela pessoa que a gente está querendo avisar, né? Então, nos pedido ultimamente esse critério e esse rigor, né? Em Mateus 6,31, ele falou: não andeis, pois inquietos, né? Esse não andeis refere-se à nossa postura, né? À nossa conduta, e essa inquietude é a nossa energia interna perturbada. Jesus, em nenhum momento, ele recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, né? A indiferença, igual para o nosso caso atual, como essa pandemia, né? Eu, eu ignorar todos esses avisos que nos é dado, né? E ficar alheio a tudo isso, né? E a irresponsabilidade seria eu, além de ignorar, né, eu sair sem minha máscara e fazer tudo que não é permitido. Eu estaria sendo responsável comigo, irresponsável comigo e com o outro, né? Jesus nos pede o equilíbrio, né, o planejamento, pensar no todo. Uma forma da gente conter o nosso medo é planejando, né? Digamos que eu tenho que me conhecer, pelo menos conhecer os meus medos, né? E me planejar diante deles. Se eu estou indo para uma situação que vai me gerar medo, eu devo planejar antecipadamente, né? Como que eu vou me portar, como que eu vou me comportar diante dele e diante das pessoas. Isso nos traz essa tranquilidade, né? Coisas inesperadas sempre acontecem. O que a gente planeja dificilmente acontece, na verdade, né? Mas isso não quer dizer
que a gente deve entrar em desespero. Em momentos de urgência e de emergência, né, o desespero só piora as coisas. A gente deve, nesse momento, respirar fundo para que o alto, para que o nosso anjo de guarda nos possa intuir uma solução para aquela situação. Quando entramos em desequilíbrio por conta desses medos, perdemos essa conexão e aí o problema vai ficar sem solução. Às vezes vamos gerar até outros problemas em função do nosso medo, certo? Então, o medo, de um lado, que paralisa, né? E a temeridade. Aqui tem uma figurinha que dá para a gente ver, né? Do lado esquerdo aqui, eu tenho medo. Ele me paralisa, ele me impede que eu faça, às vezes, algumas coisas básicas. E do outro lado, né, eu tenho a irresponsabilidade, uma ação impensada, né? Então, ou a pessoa tem medo demais, é um extremo, e o outro é uma pessoa que não pensa, vai lá e age, né? Por querer não ter medo. E quando, na verdade, a gente deve convergir para o equilíbrio, que é a coragem. Também não é uma coragem impensada. Essa coragem é o agir adequado e virtuoso, né? Vamos mais na frente discorrer mais sobre isso, que é a gente encontrar esse equilíbrio, né? E até Aristóteles falava que, né, essa virtude, a coragem, ela está no meio desse caminho que a gente vai percorrer. No livro Vinha de Luz, capítulo, né, 86, é onde Jesus fala, ele não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade, e sim a oração e a vigilância, né, para que a gente possa combater esse pessimismo crônico que às vezes nos apega, né, e urge renovar as atitudes mentais, né, na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos rege. Aqui fala que há derrotistas intransigentes em qualquer lugar, né, que a gente for. E essas pessoas, elas se sentem, né, vítimas o tempo todo. E uma pessoa que não confia, né, que está sempre desconfiando e suspeita de todo mundo, primeiro, ela não vai conseguir colaborar com ninguém, trabalhar, servir, né? Porque ela não entende nisso, ela acha que estão tirando proveito dela. Ela não consegue enxergar que o servir é crescer para ela, né? E aí essas pessoas marcham, né? De forma egoísta, uma vida atormentada. E não devemos, né, ser contaminados por tal sentimento, caso a gente tenha uma pessoa convivendo, né, no nosso íntimo com esse tipo de pensamento. Muito pelo contrário, né, através das nossas ações é possível que a gente a converta, né? E na terra Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Veja bem, o Cristo nos confia, ele confia em nós já há milênios, né? E a gente, às vezes, na maioria das vezes, não consegue confiar nele. Tamanha a nossa injustiça e ingratidão, né? Ele confia que a gente está aqui e que a gente vai executar o nosso papel da melhor forma possível. Que a gente vai confiar em si mesmos, né? Esses dias eu estava lembrando, a gente lê os artigos e livros espíritas, vai nas palestras, e a gente sai de um centro espírita após uma palestra com um propósito. Falo, nossa, que bacana, esse negócio vai ser bom para a minha vida, eu podia aplicar, né? Mas, infelizmente, a gente perde no decorrer da semana ou no dia seguinte, a gente já não lembra daquele propósito que a gente fez, né? Então, quando desses momentos de reflexão, eles devem ser mais profundos para que dali a gente tome
uma linha, né, um norte, para que a gente possa nos reformar realmente. Que quando a gente consegue dar o primeiro passo, pequeno que seja, os próximos virão, né? Então, esse compromisso que a gente deve fazer conosco mesmo, né? A partir do momento que eu consigo dar o primeiro passo, eu ganho confiança em mim, né? Falo, olha, é capaz, eu consigo, é possível, depende de mim. O que eu quero, o que eu desejo, eu preciso alocar tempo naquele desejo, a coisa vai acontecer e vai fluir. E aí ele arremata lá no Vinha de Luz, em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis, né? Nós começamos agora a nossa jornada e diante, né, do medo, a aflição e o desespero, como que a gente pode começar a ser útil se a gente está com esse tipo de vibração que nos atrapalha, né? Esse caminho do equilíbrio, ele foi pregado por Aristóteles, né? Por Buda, por Jesus, pelo Chico. O Chico fala que a paz está no equilíbrio, né? E nós só vamos conseguir esse equilíbrio a hora que a gente souber entender, né? Que nós não, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nós não somos um barco à deriva, né? Jesus e Deus não criou o mal, foi a criatura. Eles criaram o bem. A gente que se perde. E a hora que a gente entender que nós não estamos à deriva, a gente vai conseguir exercitar com mais força a nossa fé. Paulo de Tarso falava: se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Se não nós mesmos, né? Que nós às vezes adotamos essa postura de lamúria e de lamentação, né? No papel de vitimistas, que aí vai nos atrapalhar, né? A gente vai estar contra nós mesmos. João também fala que o perfeito amor lança fora todo o temor. Ao conhecer esse perfeito amor, né, que acredito eu está na caridade, a gente, eu acredito, né, tem fé, né, que não há espaço para o temor. Né? E como Deus é amoroso, né, não há o que temer. Nós devemos uns aos outros o amor e o respeito. Com isso, vai gerar confiança mútua, né? Também. Em Palavras de Vida Eterna, também, de Emmanuel, né? Ele vai falar que essa forma de amar que a gente precisa desenvolver, né? Com abnegação e com ternura, e com a esperança incansável e serviço incessante pela vitória do bem, esse bem é bom a gente interessar por ele, não só o bem individual, né? O bem coletivo. Se eu trabalho no bem coletivo, o bem individual vai ser uma consequência, né? Sob a tutela dos quais viverá sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina que nos ergue, triunfante dos abismos da sombra para os cismos da luz. Né? O Criador criou o bem e a criatura criou o mal. Né? O clima de medo em que os monstros do egoísmo eles associam o medo a monstros, né? Do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Várias dessas obras, né, associam o medo como essa porta que vai abrir para a inferioridade, né, se apossar de nós. Vai ser uma porta aberta, onde os nossos obsessores e outros que estão vibrando naquela frequência possam se assimilar e sintonizar conosco e vai trazer males para o nosso corpo físico. Né? Bom, no Fonte Viva, busquemos o equilíbrio, né, de Emmanuel no capítulo 134, reforça, né, essa máxima lá de que um coração medroso congela o trabalho, um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando. De novo, a gente volta
o equilíbrio, né? Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia ou da violência, da perturbação ou da morte, né? É, o espírito influenciado pelas sombras se torna mesquinho, né, consequentemente medroso. Né? Os olhos, se os olhos são um farol da alma, né, que você projeta internamente o que eu tenho cultivado. Então, eu não posso, igual eu falei, você permitir, eu não posso me permitir ser contaminado pelo o medo do outro, né, pelas vibrações inferiores do outro. Eu tenho que ver, às vezes, o bem em mim, ou essa ruptura que eu consigo fazer no medo, vai influenciar no colega, às vezes, na pessoa que está do nosso lado, que também vai ver que aquele medo dele, às vezes, é insensato ou demasiado. Então, as nossas ações valem mais que 1000 palavras, né? Acho que eu falei da última vez que levantaram calúnia sobre Divaldo, e Divaldo queria se defender. E Joana de Anjos falou: olha, não são suas palavras que vão te defender, são suas ações. Né? As nossas ações falam por si só, como eu tenho vivido até hoje. Né? E essa aqui são as ruínas de Filipos. Né? Tem uma história de Paulo de Tarso, ele e Silas estavam indo para Filipos e foram presos injustamente, pois eles faziam as suas pregações e lá eles foram presos. E tinha um guarda que tomava conta deles e eles começaram a orar em cânticos, né? Lá para meia-noite, começou a orar em cântico e teve um terremoto, né? Foi pontual, mas muito violento, que arrebentou todos os alicerces, caiu toda a prisão, as correntes foram arrebentadas, que eles estavam presos, né? E o carcereiro, ele havia recebido uma ordem direta para vigiar eles. Quando ele viu aquela situação, ele pegou a própria espada, ele já sabia da punição que ele ia tomar, e ele ia tirar a vida, né? Quando Paulo falou: opa, pare, não faça isso. Ele achou que todos tinham fugido. Ele chegou lá, estavam todos os presos. Paulo e Silas haviam pregado a noite toda, né, a boa nova aos detentos, e lá eles ficaram entretidos e não quiseram nem fugir. Né? O carcereiro viu aquilo e não acreditou no que via, ele se converteu a Jesus, levou Paulo e Silas para sua casa, né, cuidou das feridas deles e deu de comer. Né? Então, vamos imaginar as provas de fé que os primeiros cristãos tiveram que dar, né, para poder mostrar a verdade do Cristo. Os apóstolos, eles não eram pessoas comuns, né? Às vezes a gente os vemos como santos, mas eles passaram por muitos pedaços, muitas provas de fé e de idealismo, né? Eles não podiam, não queriam trair aquele idealismo e então eles sofreram muito. Hoje, será que conseguiríamos, né, ter tamanha prova de fé, tamanha confiança que eles tiveram em Cristo? E a crise, né, que a gente hoje está passando, né, é um momento de renovação, é um momento sublime, né, de transformação nas nossas vidas. E quem consegue manter, né, a esperança e a confiança, né, se a gente conseguir amparar uns aos outros, né, na transmissão do que edifica e de que o alto está conosco, isso nos dá essa solidez, né, essa sensação de proteção. A gente se protege, protege um ao outro, a gente emana coisas boas, emite coisas boas, e com isso a gente se sente mais protegido e a nossa caminhada se torna muito mais fácil. Né? Paulo falava que, graças a Deus, sou o que sou,
e não sou o que eu era. Então, precisamos, a máxima espírita, né, ser melhor hoje do que eu fui ontem e ser melhor amanhã do que eu fui hoje, né? Os nossos valores, Jesus sempre pregava, né, essa linha reta para que a gente tenha esse caminhar reto com os nossos valores são desenvolvidos, né? Eu considero o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos um manual de conduta ética e moral. É muito fácil a gente achar o nosso norte ali, se alinhar, né? Ali está escrito, a gente precisa se alinhar para que a gente consiga chegar melhor, como eu sempre digo, né? Chegar melhor no caixão do que partimos do berço. No mar, as ondas são mais intensas, né? No capítulo 5 de Lucas, né? Mas é onde a pesca é mais proveitosa. Não se faz marinheiros em mar calmo. Nós estamos aqui diante dessas tribulações por algum motivo, né? Para o nosso crescimento. Eu sei que às vezes é difícil falar isso, né? Mas nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com o nosso patrão certo. Belmiro gosta de falar isso, né? Porque é com essas pessoas que a gente vai crescer, né? Devemos, a todo o momento, ter esse olhar, né? Para a natureza, ali a gente se conecta com Deus, né? Confiar. No Evangelho é dito os pássaros, né? O pássaro deixa o filhote dele no ninho para ir buscar comida. O filhote ficou desamparado, né, à mercê dos predadores. Mas ele não tem outra, a fêmea não tem uma outra opção. Ela vai e confia que ao voltar eles vão estar lá. Eu não deixo meus filhos às vezes sozinhos para ir na padaria. Agora eu deixo, mas é com o coração na mão. Então, o quanto que a gente precisa aprender, né, a confiar realmente no nosso anjo de guarda, né? No bem que a gente faz. É outra coisa que não é uma moeda de troca, mas a gente tem que acreditar que se a gente está vibrando no bem, se a gente busca ser melhor, né? Nós temos que ter o otimismo de que coisas boas vão acontecer na nossa vida e que, mesmo as que não saem como planejado, devemos buscar um vértice, né, olhando um lado bom em tudo que a gente o que a gente considera ser ruim, né? Às vezes o mal para nós é um bem, interpretado de forma diferente, pois não conhecemos o que é traçado para nós, né? Ou os nossos débitos. Então, eu acredito que é uma habilidade, devemos, como foi dito no início, através da oração e da vigilância, né, reforçar a nossa confiança nas nossas orações. Estamos por um futuro agora desconhecido ainda por nós, né? A primeira pandemia, nós estamos voltando à vida normal, né? Todo mundo tem dito o quanto a gente perdeu nesse convívio social, né? De crescer realmente, porque nos isolamos, uma forma bacana, né? Durante esse tempo todo refletimos muito, aprendemos muito, mas também nós perdemos esse contato social que após a vacina a gente vai voltar a ter. Então, aquele chefe nosso que às vezes a gente não gostava, ele continua lá, o nosso colega de trabalho, né? Continua lá. Nós vamos ter que já trabalhando esse planejamento do medo, nós vamos voltar, estamos voltando às nossas vidas normais, né? E precisamos controlar todo esse medo, né? Vamos planejar essas ações, vamos nos prever diante das situações, vamos nos conhecer, né? Que é muito bom. Podemos escrever, é um exercíciozinho, escrever. Eu tenho medo de quê, né? Começar a escrever quais são os nossos medos e fazer uma reflexão em cima deles, como que a gente pode enfrentar, como que a gente pode diminuir, exercitar a cada dia, né? Outra coisa que faz parte do nosso crescimento, é diariamente a gente rever, parar uns minutos
para ver como foi o nosso dia, como Santo Agostinho fala, né? E a gente entender o que está acontecendo com a nossa vida, o que a gente quer da nossa vida, como que tem sido o caminho, como tem deixado as nossas pegadas, né? Como que a gente está transformando esse mundo num mundo melhor. Eu vi isso, é só uma historinha de que o amor transforma, né? Já tem muito tempo eu vi isso, um garoto de rua, ele foi adotado, uma francesa que morava no Rio de Janeiro, via ele nas ruas e chamou ele para casa. Ele foi, roubou ela e fugiu. Aí ela achou ele, chamou de novo. Ele ficou mais um tempo com ela, roubou o um pouco que tinha e fugiu. E assim ele fez várias vezes e ela não desistia dele. E ele sem entender aquela insistência dela. Um belo dia ela chamou ele e ele foi falou assim: hoje eu quero ver, porque ele só conhecia a violência, o desamor, o desamparo. Ele foi, subiu na casa no segundo andar, tampou a banheira da casa dela, abriu todos os registros, a banheira inundou, começou a descer para o piso de baixo, ele sentou na escada onde a água passava e ficou esperando ela. Quando ela chegou, viu aquela cena, foi de encontro a ele e falou: agora eu tomo um tapa. Ela foi e deu um abraço nele, né, e não falou nada. Ele falou que naquele dia, pela primeira vez, ele conheceu o amor. Aí ele se modificou, montou uma casa no Rio de Janeiro de recuperação de crianças de rua, né? Então, olha a pegada que essa mulher deixou, né, na história dela. E assim a gente deve nos questionar também qual pegada a gente está deixando, quais as pegadas que nós estamos deixando nesse mundo, para que ele seja melhor. É pequeno, são pequenas ações. Às vezes a gente vê o Chico, vê história de Divaldo, fala, eu não consigo, não precisa, né? Não precisa ser igual a eles, eles tiveram uma história deles. Nós precisamos ser melhores, né? Precisamos nos conhecer e combater o que nos atrai para a inferioridade, o que nos faz dar um passo para trás, né? Até a água parada apodrece, devemos estar sempre em movimento, buscando os ensinamentos de Jesus, buscando o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, né? E confiando de que dias melhores virão, né? Tem a chuva, depois tem o sol, tem a noite, tem o dia, né? E assim é a nossa vida. O bater do nosso coração é cíclico também, né? Então, eu acredito que é isso. Usar das ferramentas possíveis para que a gente possa ter essa confiança forte e essa coragem que nos é pedida, certo? Para não avançar no tempo, eu vou cantar uma musiquinha que eu acho que é muito a ver com esse tema, tá bom? É da Elizabeth Lacerda, chama Confia e Vai. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo enxugue e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim ele nos convidou. Em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoar, sim, o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão.
confiessão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos céus sustentação. Serva de Deus confiou e entregou sua dor ao Pai. Pegue também tua cruz, confia e vai. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos céus sustentação. Serva de Deus confiou e entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Ok, boa noite a todos. Mais uma vez foi um prazer, viu?